cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Nesta noite maravilhosa, na qual nós estamos aqui, louvando ao Senhor, cultuando ao nosso Deus, né? Eu estarei deixando uma mensagem no livro de Jonas. Mas antes eu estarei fazendo uma pequena oração, né? Para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Jesus Cristo, Pai eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, eis-nos aqui, ó Rei da Glória, eis-nos aqui, Senhor, Espírito Santo de Deus, acampa teus anjos, ó Pai, neste lugar, ó Rei da Glória, desce o roubo do céu, ó Pai, fala conosco nesta noite, que esta, Pai, esta mensagem de Jonas, venha falar aos nossos corações, venha, Senhor Jesus, clarear a nossa mente, venha, Senhor Jesus, nos corrigir, ó Espírito Santo de Deus, age milagrosamente, da vitória. Amém. Capítulo 1. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeu os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de onde é o povo que és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamavam ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, essa história de Jonas, né? Ela nos lembra o quê? A palavra desobediência. Então, meus amados, muitas das vezes a gente está em desobediência e não sabemos. E muitas das vezes a gente sabe sim, e acha
irmã ou irmão fazer determinada coisa, a gente tem que obedecer ao nosso pastor. Aleluia. Porque Jonas, meus amados, né? Deus falou claramente com ele. E o que ele fez? Ele tentou se esconder. Do Senhor não se esconde. Talvez eu, você, a gente possa se esconder do pastor, possa se esconder da família, pode se esconder dos amigos, pode se esconder lá do patrão. Mas do nosso Deus, não. O nosso Deus, ele vê tudo, ele lê o nosso pensamento, ele sabe o que está no nosso coração. Quantas pessoas que vivem enganadas e estão ganhando o inferno? Porque elas falam assim, não, eu não perco o culto, eu vou todos os cultos. Eu oro o Senhor sim, posso não estar orando muito, mas eu oro, eu faço caridade, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas muitas das vezes, o que elas não fazem está dentro do coração. Mas o que? Eu perdoo meu irmão, mas peraí, será que a gente perdoa de coração mesmo? Será que a gente não deseja o mal para o irmão? Quantas vezes a gente vê alguém dentro da igreja que não quer sentar perto do irmão, não quer sentar perto da irmã? Quantas vezes eu falo que eu tenho passado por isso, de chegar na igreja, meus amados, nem é nessa igreja, às vezes eu faço visitas, né? Ou então até na igreja, que às vezes até do meu ministério, quantas vezes eu estava dentro da igreja, às vezes até na Santa Ceia, a pessoa estava ali, e a pessoa simplesmente ela tem raiva da outra, tinha raiva de mim, eu não sabia. Você vai cumprimentar, pegar na mão, dar um abraço, a pessoa simplesmente está de frente com você e não quer te abraçar. Então eu te falo, nesta noite, se você não é capaz de liberar o perdão para o nosso irmão, para a nossa irmã, como que a gente pode querer ganhar a salvação? Como que a gente pode querer contar que um dia o Senhor vai nos salvar? Aleluia. Como que o Senhor pode nos perdoar, pode nos salvar, se a gente não tem o coração aberto para liberar perdão? Mas eu não fiz nada com a irmã, meus amados. Nada. Não, simplesmente, meu santo não vai com ela. Que isso, gente? Isso não existe por crente, não. Isso é quando a gente estava lá no mundão, lá fora. Meu santo não bateu com o santo do fulano, do fulano. O que é isso? Evangelho não tem essas coisas, não. A gente entra aqui na igreja para amar nosso irmão. E quanto mais mal o irmão faz para nós, aí que a gente tem que liberar perdão e amar ele, porque não é ele. É um espírito maldito que joga seta através dele. Então, meus amados, o nosso Deus ele tem estratégias. Às vezes eu passo luta na minha casa, às vezes você passa uma grande tempestade na sua casa, no seu trabalho. É um momento que a gente fala assim, você ora, vai para o culto, faz tudo. Mas peraí, por que eu estou vivendo tal coisa? Por que eu estou vivendo tal situação? A gente tem que sentar e analisar a nossa vida. O presente, o passado, como que foi ontem. Analisar como que a gente está. Será que a gente está na obediência do Senhor? Será que a gente está fazendo tudo certinho que o Senhor tem pedido? Meu Deus, nossa, não é que o pastor falou tal coisa, não é que veio tal revelação, não é que o Senhor falou comigo. Eu não fiz, hein? Então, muitas das vezes, famílias passam por tempestades, passam por dificuldades, a porta não abre, porque estão em desobediência. Tem pessoas que nem sabem, tem pessoas que nem sabem que estão em desobediência. Tem pessoas, meus amados, que estão tão acostumadas a falar não para Deus, que acham que está tudo certo, mas não está não. Não está de jeito nenhum. O Senhor, quando manda a gente fazer, tem que fazer. Então, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu vi que era de Deus. Eu não tenho que escolher a igreja que eu vou pregar. Eu não tenho que escolher o ministério que eu vou pregar. Eu não tenho que escolher nada, eu tenho que obedecer. Aleluia. Se a porta abriu aqui, eu não estou nem aí. Se essa pessoa lá fora for falar alguma coisa. Entendeu, meus amados? Aleluia. Eu não estou nem aí, se a igreja está cheia, se ela está vazia. Vai ter uma pessoa ali, só, para mim, está me olhando. Mas eu tenho que pregar para ela. Se Deus mandou eu vir para cá e pegar o microfone, eu tenho mais que fazer a vontade do Senhor Jesus. Aleluia. Porque, às vezes, a igreja pode até estar vazia. Mas, às vezes, tem um irmãozinho sentado lá fora, né? De repente, tem um irmãozinho sentado lá fora, que a gente não sabe a situação, pode estar sentado ali e está ouvindo a palavra. Quantas pessoas que talvez estão sentado lá fora, às vezes alguém está precisando de ajuda, alguém está precisando de uma oração, de uma palavra, e ninguém foi lá para visitar, ninguém foi lá dar a
E de repente você está na porta da igreja e está me ouvindo falar. A gente não tem que escolher nada, gente. Sabe por que a gente não tem que escolher nada? Porque a gente não se manda. Eu não me mando. Eu tenho mais que obedecer. A partir do momento que eu estou levando a palavra do Senhor, eu estou fazendo o bem. Agora, se eu tivesse, né? É claro, se eu tivesse escolhendo, eu vou para tal lugar, não, ali eu não quero. Não, pega aí. Aí eu estaria fazendo bem? Não, eu estaria fazendo mal. Porque a partir do momento que eu estou em desobediência com Deus, tudo vai dar errado na minha vida. Jonas, ele não queria obedecer ao Senhor. Porque ele sabia que aquela cidade, aquele lugar, né, é um povo de dura serviço, né? É um povo pecador, um povo todo, né? E não tinha nada com Deus mesmo. Mas se Deus mandou, ele tinha que ir. Ele poderia ir tremendo, gente, com medo. Mas ele tinha que ir. Então não adiantou. O nosso Deus foi lá e ele fez uma estratégia. Jonas tomou o caminho errado, o contrário, o barco ao contrário, passagem ao contrário, tudo ao contrário. Ainda por cima foi lá pro fundo do barco, deitou lá, como se... se escondeu, né? Mas pega aí. Aí todo mundo tá lá, nossa gente, que tempestade é essa? Nós vamos afundar. Começou a tirar tudo do barco. Tudo que era peso, foi tirando, foi jogando, não em nada da tempestade para cá, né? Cada um, eles não serviam o mesmo Deus que Jonas. Cada um tinha o seu Deus, é porque está falando aqui o texto, a palavra. E eles começaram a clamar, né? Tá ali, com medo. Mas pega aí, tem um nome diferente do barco, tão estranho. Então vamos até ele. E foi interrogado, né? Até que ele confessou. Aliás, primeiro lançaram sorte. Olha pra você ver como esse marinheiro era bom. Ele não poderia chegar e já perguntar já de cara. Mas não, lançou sorte. E essa sorte caiu sobre Jonas. Por que caiu sobre Jonas? Porque tudo foi estratégia de Deus. A tempestade foi Deus que mandou. Só que não mandou para matar o povo, não. Ele mandou a tempestade para assustar Jonas mesmo. Mandou a tempestade porque já era estratégia. Tinha que dar uma sacudida mesmo. Estava dormindo lá no fundo do barco, até que o marinheiro chega lá para interrogá-lo. Até que ele confessa que o Deus dele temia o Deus dele. E quando ele fala que ele temia o Deus dele, o povo também começou a temer. Mesmo sabendo que era de outra religião, que tinha outro Deus. Começou a temer. Porque viu que o Deus de Jonas era um Deus forte. Porque aquela tempestade horrível lá, que ele ia matar todo mundo. Né? Até que eles pressionam Jonas. Então... qual a solução? O que você quer que eu faça contigo? Me levanta e me joga no mar. Olha para vocês ver uma coisa. Não ia causar mais medo e pânico em Jonas ser lançado no mar do que ter entrado do que ter enfrentado o povo? Um povo estranho? Quando eu estudo a história, eu me coloco no lugar, né? Quantas vezes eu me coloquei no lugar de Jonas para imaginar, gente, antes de enfrentar um povo que você não conhece, estranho, de dura serviço, com medo, tremendo, do que chegar no ponto que ele chegou. O que eu posso fazer agora com você, fulano? Né? Me joga no mar. Imagina a gente falando isso para aquele povo. Que absurdo. E se ele morresse, ele ia ganhar céu? Claro que não. Mas só que, nossa, como é que pode, né? De repente, imagino eu, talvez Jonas até tivesse uma certeza que Deus ia garantir ele até lá naquele mar, né? Será que ele vai deixar eu morrer, né? Mas olha que desespero. Se fosse eu no lugar dele, jamais ia mandar jogar dentro do mar. Que me bata, que faz alguma coisa, mas né? A gente pensa assim, né? Você vê. Aí vem a baleia. Tudo provisão de Deus. A baleia engolindo Jonas. E vai, você não quer ir pro bem? Mas você vai. Eu mandei você ir. A baleia foi lá e engoliu Jonas. E cuspiu ele lá na praia, lá onde era para ser cuspiu, onde era pra, né, cuspiu, vomitou, cada palavra falava do jeito. Então a gente não esconde de Deus. A gente não tem como a gente se esconder de Deus. Deus ele não nos acha, não tem como. Aqui na terra. A mesma coisa, igual quantas vezes eu preguei e falei. Às vezes a gente, né, que é igual a pessoa peca e fica olhando para os lados. Será que tem alguém vendo? Mas peraí. Ele tem que preocupar com o lado de cima, não é quem está aqui na terra, não. Quem está vendo, não. Aqui em cima da terra não tem como você esconder de
Deus. Numa caverna não tem jeito. Você vai dormir de tampa a cabeça, não tem como. No fundo do mar, das profundezas, não tem como. Está até no Salmo isso. Então, assim, é uma ignorância total, né? Criança, a gente pode até pensar e falar isso, né? Mas as crianças de hoje, elas já nem falam isso. Porque nós já ensinamos os nossos filhos desde pequenininho. Não faça nada errado, porque não tem como esconder nada dos olhos do Senhor. Então, meus amados, né? A gente, muitas das vezes, nega, né? Não estou a fim de ir lá evangelizar. Nossa, aquele sol. Não quero. Tem que pregar em tal lugar. Nossa, meu Deus. Às vezes você tem que deixar a família e precisar deixar uma mensagem. Você tem que viajar. Às vezes você tem que fazer uma visita. Você é escolhido para fazer a visita. A gente tem que ver o que Deus tem escolhido para nós. O que Deus escolhe para a minha vida, Ele não escolhe para a vida do meu esposo. O que Deus escolhe para a vida do meu esposo, Ele não escolhe para a minha vida. O que Deus escolhe para os meus filhos, não escolhe para mim. É diferente. Cada um tem seu chamado. Cada um tem seu chamado. Meu esposo, ele é muito usado por Deus, ele é uma bênção. Aí a gente é missionário, acha, Deus vai salvar ele, mas aí, ele vai me salvar porque ele é uma bênção. E vice-versa. Às vezes a mulher é uma bênção, o homem não é, mas, né? Deus não vai salvar os dois. Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque a nossa salvação, ela é individual, gente. Verdade. E a gente está aqui, a palavra sempre diz, do princípio ao fim. A gente tem que fazer a obra do Senhor. Não interessa se você tem condição ou não. E sabia que Deus, ele cobra até os nossos filhos? Quantas mães que eu já vi que colocam, porque tem criança pequena, não sei o que tem. Não, paga com isso. Você pode estar com o neném na barriga, você pode estar com ele recém-nascido, você pode estar com ele correndo da igreja e custando, põe ele do lado e leva. Eu falo, porque eu já fiz isso. Eu fiz muita obra de Deus lá na Barra do Barra do Piraí. Então, assim, a gente levava as crianças. Então, a gente não pode pôr empreendimento nem no nosso filho, falar assim, eu não posso isso, eu não posso aquilo para os meus filhos. Pelo amor de Deus, gente. Verdade. A gente não pode ver que nossos filhos é peso, não. Filho é bênção de Deus. Aleluia. E a gente, eu observava isso. Quanto mais apertada a gente estava dentro de casa, para dar conta do serviço, para dar conta da família, dos filhos, e que a gente ia, mais Deus usava a gente. Mais a gente era usada. Eu posso contar as vezes que eu faltei o culto ou o trabalho que foi da minha responsabilidade. Aqui eu andei faltando sim, mas eu tive motivos. 4 motivos. 6, não acredito que teve isso tudo. Às vezes até teve. Lá na Barra do Piraí, eu faltei 2 dias, gente. 2, porque o pastor chegou dentro da minha cara e falou, você está doente, se você levantar daí para ir lá, eu te digo da frente do trabalho. Por que ele falou isso? Porque ele viu que eu não podia ir arrastando, porque eu estava muito doente mesmo. Mas eu ia. Então, por que eu ia? Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, tá, gente? Por favor. É porque eu tenho muita sede do trabalho do Senhor. Eu tenho muita sede, gente. Eu já passei por muita situação dentro do meu lar por ter essa sede. Uma sede incontrolável. E hoje eu estou mais madura, né? Não sou tão nova mais. Aí eu vejo que cada um na igreja, ele tem a sua ocupação. Uma é para limpar o banheiro, limpar a igreja. A outra é para estar lá na frente da oração. Cada um tem a sua função. E todas elas são importantes, nenhuma é melhor do que a outra. Todas são importantes. E muitas das vezes a gente acha que por ser muito enérgica, muito, né? Que eu tenho que puxar minha rédea, gente. E se soltar a rédea, eu estou fazendo tudo que está na minha frente. E eu não pode ser assim. Cada um tem seu trabalho. Porque senão vem uma confusão medonha. Então, às vezes eu penso assim, não sei, né? Às vezes é melhor a gente querer muito fazer, né? Ou do que, não, mas a gente tem que ser controlado. Não é fazer demais e não fazer de menos. A gente não pode ser preguiçoso, a gente não pode ser reclamador. Deus não se agrada. Para fazer reclamando, melhor nem que faça. Melhor nem que faça. Para ficar de fofoquinha, conversa piada, melhor que nem, entendeu? Melhor que até se afaste. Porque o nosso Deus, Ele quer pessoas que entram para dentro daquela porta, né? E venham buscar a presença dEle.
Não interessa quem está aqui na frente, não interessa se está cheio ou não está. A gente busca a presença do Senhor Jesus. A gente não tem que ver o defeito dentro da igreja. Porque o maior defeito está na gente, é a gente que é o defeito. A partir do momento que cada um reconhece o seu defeito, que a gente reconhece o nosso erro, pode ter certeza. A igreja ali é bênção, a gente é bênção, a nossa família é bênção, a porta se abre. Jonas, meus amados, não queria. Até o momento que Deus faz aquela baleia engolir e cuspir lá, ele foi lá. O que aconteceu? O povo se converteu. A palavra foi pregada, o povo orou, o povo jejuou, os bichos, tudo. Quem tem seus bichos, nem deu comida para os bichos. O povo se converteu. Então a gente não tem por que temer. Jonas temeu demais. A gente não tem por que temer. A gente tem que falar assim, eu aceitei Jesus. Não, o Senhor Jesus me resgatou. Igual eu não vim por vontade. Eu não vim assim, eu aceitei Jesus, eu vim por vontade. Não, eu não tive um berço evangélico. Eu não vim pela vontade. Eu vim pela dor. Só que eu mesmo falei lá dentro da igreja, a primeira vez que eu estava dentro de uma igreja, eu fui levada porque eu estava muito doente mesmo. Quando eu estava dentro da igreja, eu só falei assim, não, esse Jesus que todo mundo fala dele, que ele só faz o bem, o dia que eu aceitar ele, eu vou aceitar ele de verdade, eu não vou sair mais de perto dele, nem da igreja, nem lugar nenhum. Glória a Deus. Eu não vou me afastar dele. Então, às vezes, assim, eu preferi, eu custei, acho que foi no terceiro culto, se eu não me engano. No gol eu falei, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho muita sede do meu Jesus. Quando eu passo as minhas lutas, quando eu passo meus trabalhos, minhas dificuldades, aí eu busco mais ele ainda. E quando eu estou muito feliz, eu falo, não, peraí. A gente está muito feliz, a gente não pode se empolgar com a felicidade e achar que não precisa de Deus, não. Porque se você tem seu carro, se você tem sua casa, se você tem seu emprego, se você tem vestes novas, se você tem o que comer, se você tem alegria no seu lar, no seu trabalho, né, e tudo mais, porque foi Jesus que te deu. Então por que a gente vai lembrar dele nas horas tristes? A gente tem que lembrar nos momentos felizes também. O momento mais feliz que eu passei na minha vida agora por esses dias foi o dia que a minha filha, que eu nunca me deu decepção na escola, graças a Deus, e passou numa das melhores faculdades, que ela é concorrida, né? E todo mundo quer. Na hora eu falei assim, tá, minha filha, peraí, vamos desligar? Eu não quis nem conversar mais. Eu fui pro joelho, ali eu chorava de alegria, e joelhada, porque eu falei, a única forma que eu vou ter que agradecer a Deus é assim. Que a vitória dela foi a vitória minha. É assim da nossa casa, a igreja é a mesma coisa da nossa casa, gente. Se a gente vê o nosso irmãozinho ali, teve uma vitória, a gente tem que se alegrar com ele. A gente não tem por que sentir inveja dele. Porque Deus deu para o nosso irmão, para a nossa irmã, ele dá para nós também. Dá até mais. A gente tem que se alegrar. Não tem por que a gente sentir inveja. Para quê, gente? Eu falo, com tudo que igual o pastor falou agora mesmo aqui, com tudo que a gente passa, com tristeza que for, a gente tem que ser feliz, agradecer ao nosso Deus, a gente tem que estar feliz com Ele, estar em paz com Ele, porque o nosso Deus, Ele está em paz conosco. Então a gente tem que estar em paz com Ele, alegre. Ah, está com dificuldade, está com doença na família grave, vai morrer. Não, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos aproveitar cada dia daquela pessoa. Vamos se alegrar com o nosso parente, vamos se alegrar com o irmão da igreja. Deus se agrada, meus amados. Deus não quer que a gente fique choramingando e reclamando com Ele. Deus, Ele quer sim. Se a gente, é claro, tem nossa dificuldade, nós vamos reclamar com Ele sim. Ele quer que a gente o incomode. Ele não quer que a gente reclama. A comida não está legal, aí vai começar a pôr defeito na comida. A roupa está legal, vai começar a pôr defeito. Gente, eu falo, eu tenho que ser feliz, eu não tenho por que ser triste, gente. Eu sou filha do dono do ouro e da prata. A riqueza que eu quero, ela nem é tanto daqui. A riqueza nossa está lá no céu. Não é a riqueza que a gente pode ter lá. Graças a Deus. A nossa maior felicidade vai ser lá. O louvor de lá é tão lindo que juntando todos os louvores da terra mais lindos, não faz o louvor lá do céu. Glória a Deus. A gente tem que acreditar que o Senhor Jesus está voltando, que Ele vai voltar sim e vai nos levar.
A gente tem que acreditar que a gente vai estar sentado com ele, à direita dele. E a gente vai participar do banquete com ele. A gente tem que crer nisso. Eu falo, gente, que isso, evangélico mal-humorado? Levanta com a cara feia, levanta mal-humorado. Nada tá bem, só reclama da vida. Entra dentro de casa, tá reclamando, sai, tá reclamando. Nada tá bom, peraí. Não, não dá não. Ih, daí eu não. Não dá eu não. Antigamente, eu era chamada de infantil, sabe por quê, gente? Eu falo velha assim, madura, né? Já madura. Uma mulher de 30 anos, 40 anos. Gente, eu ria igual criança, eu brincava igual criança. E sempre eu estava envolvida no meio das pessoas. Se eu tivesse meio dos adultos, aquela risada, eu falava, gente do céu, não, parecia que eu era uma criança. Era uma felicidade, não sabia o que estava passando. Mas a gente tem que ter assim, tem que ser feliz mesmo. A gente tem que se alegrar mesmo. Tem que sentir medo de nada, não. Dá obediência ao nosso pastor, dá obediência a essa palavra. Eu falei com a minha filha quando saiu, falei, Isabela, tu acha que eu também estou em desobediência? Deus mandou falar para mim, que é para eu ler a palavra dele 3 vezes por dia. Não estou lendo não 3 vezes por dia, não. Estou correndo atrás de umas coisas assim, e pedindo ele, Senhor, me ajuda a resolver isso, me ajuda a resolver aquilo, Senhor, por favor, me ajuda. Eu não consigo sozinha, gente. Eu não consigo. E quando eu paro para pensar as vitórias que eu já tive com o nosso Deus, por esses tempos agora, não tem nem um mês, vitória em cima de vitória, a mão dele, gente. Da mesma forma que ele estende a mão dele para minha casa, ele estende para a sua, para todos vocês que estão aqui, que estão em casa, que estão ouvindo essa live, essa pregação, essa palavra. As mãos dele estão estendidas sim. Muitas das vezes a gente é cego, que não enxerga. Muitas das vezes a aflição que está no meu coração, no seu coração, não deixa a gente enxergar o agir de Deus. Jonas, se ele tivesse bem ligadinho com Deus, mas bem ligadinho mesmo, ele enxergaria que Deus estava com ele e ia garantir ele diante daquele povo que não precisava sentir medo. Mas ele ficou com tanto medo, ele ficou com tanto pavor, ele ficou com tanto... que ele pensou, nossa, aquele povo, pecador, aquele povo... Não. Então assim, ele ficou tão apavorado que parece que ele se esqueceu que Deus era com ele. O medo tomou à frente de Jonas. Não deixou ele enxergar. A gente tem que, quando Deus fala, quando Deus manda, a gente tem que acreditar que ele está na frente, ué. E está mesmo. Não tem por que sentir medo, não. Eu tornei falar isso para minha filha quando ela saiu de lá, para Isabela. Interessante. Aquele medo que eu sentia quando eu não era evangélica. Eu aprendi muita coisa com o meu pastor. A não sentir medo. Está diante do microfone, vocês acham que eu pegava o microfone? Não pegava não. Eu gostava de deixar a mensagem sem microfone. Aí fui acostumando. E tinha medo? Tinha, tremia. Molhava, gente, molhava até a Bíblia. Tanto suar na mão. Tinha medo, tremia. Só que aí esse pastor ele foi me ensinando. Ele falou, vai repreendendo esse mal. E estuda sim em casa, mas quando você chegar diante da igreja, se esquece de anotação, se esquece que tem que falar bonito e entrega para Deus e deixa o Espírito Santo te usar. Deixa Ele falar na tua boca. E Deus falou isso comigo. Foi esse ano. O ano passado, Ele falou. Você não vai falar o que você quer, você vai falar o que eu mandar você falar. Então isso é maravilhoso, gente. A gente tem que buscar a presença do Senhor, acreditar nele e procurar uma intimidade maior com Ele. Porque quando Ele chega a falar pra gente assim, é intimidade. Infelizmente, gente, nas igrejas, e lá fora, né? Lá fora até muito menos. Eles não acreditam que Deus fala conosco. Deve ter umas 2 semanas, alguém da minha família falou. Ele falou assim na minha cara, com ar de deboche. Deus falou com você, ai. Fez assim. Eles não acreditam. Só que a gente não está aqui para provar nada para eles. Se acredita, se não acredita. Eu só sei que é maravilhoso a intimidade que a gente tem com o Senhor. Porque nessa intimidade,
que tudo vai dar certo no meu caminho e no seu caminho. É nessa intimidade que a porta vai ser aberta. É nessa intimidade que as pessoas vão olhar e falar assim, ué, aquela irmãzinha ali, eu não tinha nada, por que está naquele carrão? Nossa, por que está naquela bela casa? Nossa, por que está naquele belo emprego? Nossa, por que ela está pregando? Nossa, por que ela está sendo assim, ó, Deus ergueu, ué, intimidade. Não é a gente que escolhe, não. Não é a gente que se mata de trabalhar para ter as coisas, não. Não é a gente que, muito menos isso, né? Achar que está roubando o povo, não. É Jesus, gente. É Ele que envia na nossa casa. É Ele que prospera na nossa vida. É Ele que coloca lá na tua conta o dinheiro para você comprar. Jesus, Ele faz milagres. A gente tem que viver pela fé. Acreditar que Ele a todo momento da nossa vida. Mas fazer também para Ele. Não é só pedir, não, tá? Porque Ele não é nosso empregado. O nosso Deus, Ele não é nosso empregado. Ele não trabalha para nós. A gente tem que acreditar nele, fazer para Ele e obedecer a Ele. Da obediência dentro da palavra. Aleluia. Aí sim. Amém? Essa mensagem que eu deixo nessa noite. Não seja Jesus.